Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, nós vamos falar agora sobre um blocão de aulas aí, né? A temática será basicamente o século 17 e 18, né? A virada do 17 e o século 18, no que tange a história do Brasil colônia, né? A estrutura econômica, social, política, administrativa da região mineradora, né? Então, lá no seu Adrianex, página 16, a gente vai falar, ou a partir dela, a gente vai falar sobre a área mineradora, né? Então, como é que vai acontecer isso no Brasil? Tá? O desenvolvimento da região mineradora aqui, ela estará inicialmente ligada à atividade de apresamento indígena. Né? Por quê? Essa prática de vir aqui na região oeste, né, da colônia para apresar os índios, né, e levar para o Nordeste, para os engenhos de cana-de-açúcar que ainda estavam sobre, né, o domínio, né, de Portugal, lembrando, né, que o ciclo de apresamento indígena ele estará muito ligado à época, né, o auge, né, do ciclo de apresamento indígena estará ligado à época que os holandeses dominavam o Nordeste brasileiro. Obviamente que durante todo o período colonial aqui em São Vicente se utilizou mão de obra indígena, né, para a lavoura, mas nesse momento aí, meados do século XVII, há um grande contingente de povos indígenas que eram levados para serem vendidos como escravos lá no Nordeste. Todo esse processo aí vai levar os bandeirantes a desbravar novas áreas, então, né, aqui da parte central do Brasil, né, a atual parte central do Brasil. E em 1095 ocorre o primeiro registro oficial da descoberta de ouro nas chamadas Gerais, esta região aqui, né? Em amarelo ouro, amarelo mostarda, né? Aqui está destacando a capitania das Minas Gerais, né? E, claro, isso vai atrair uma renca de gente, principalmente de Portugal, para o Brasil. Por isso essa ideia de diáspora reinol, né, uma saída muito grande de portugueses, de imigrantes que vinham para o Brasil tentar, né, a sorte grande em achar aí alguma pepitona de ouro. Mais tarde a gente vai ver a prospecção de ouro acontecendo aqui na região de Mato Grosso, de Goiás, né, que também teremos, embora não tanto quanto nas Minas Gerais, mas teremos uma produção aurífera aí também. Né? Em 1720 nós temos a criação da capitania das Minas Gerais, que fora desmembrada da capitania de São Vicente, ou São Paulo, como queira, né? E o ouro encontrado no Brasil, ele tinha uma característica bastante singular, né? O ouro do Brasil é o ouro de aluvião, encontrado nos alúvios dos rios, né? Nas barrancas, nas encostas dos rios, o que vai possibilitar, né, muita gente vir para a colônia nessa época. Por quê? Porque para minerar no Brasil você não precisava de um investimento altíssimo. A única coisa que você precisava para virar um minerador no Brasil era basicamente essa bateia, né, que é esta peneira de ferro, né, que você usa para fazer a prospecção de ouro e uma enxadinha para cavocar. Basicamente era isso que você precisava, né, para virar um minerador. E por isso, ao longo do século XVIII, como a gente vai ver logo adiante, o Brasil terá um crescimento de 1000% na sua população. Então, vai chegar muita gente, sobretudo de Portugal, né, mas de outras partes da colônia também, para a prospecção do ouro na região das Minas Gerais. A gente pode ver aqui nas imagens, né? Isso é uma foto, portanto, ainda hoje, em muitas regiões, se utiliza a bateia, né?
para fazer a prospecção do ouro. Tá? Diferentemente da América Espanhola, onde você tinha uma prospecção de prata, nesse caso, principalmente nos Andes, que era incrustada dentro da montanha. Se você observar aqui, né, na América Espanhola, você tinha uma extração aí de minérios internas, né, no coração das montanhas. No Brasil, tá, não terá um desenvolvimento técnico, né, tão apurado, exatamente porque não era tão vai lá, interno, por assim dizer, os depósitos auríferos, como a gente vai pegar, por exemplo, aqui na América Espanhola. Você já deve ter assistido filmes, né, de Indiana Jones e Pica-Pau e tudo mais, onde você vê as minas terrestres características, que são minas internas, não? E no começo foi, claro, bem complicado para você explorar aquela região, né? Porque, concentrados na extração de metais preciosos, os primeiros habitantes não se dedicavam à produção de alimentos. Você vinha para as Minas Gerais para ser um minerador, e não para, né, ter uma plantação ou criação de gado, algo que o vale. Então, os primeiros anos de extração de ouro na região das Minas Gerais, nós teremos um fenômeno aqui, bem importante você destacar, chamado de a Grande Fome. Então, você terá aí falta de alimentos muito constantes, o que vai, claro, encarecer demasiadamente os produtos alimentícios na região, condições sanitárias extremamente insalubres, né, por conta da falta, né, de produtos básicos naquela região, né, e mesmo de qualquer tipo de urbanização no princípio, né, da extração aurífera ali nas minas, o que fazia com que periodicamente nós tivéssemos epidemias na região, aí, principalmente doenças tropicais, né, que atingiam as populações que se estabeleciam ali na região das minas. Lembre-se que vai levar, né, também a desmatamentos e uma exploração mais ostensiva, né, em termos naturais ali de recursos naturais na região. Né? Os primeiros a se estabelecer na região ali das Gerais, né, a explorar aí as pepitas de ouro, os veios de ouro, foram paulistas, né, foram bandeirantes aí, ou vicentistas, né? Então, pioneiros na exploração e ocupação das Minas Gerais, eles consideravam, né, que deveriam ter acesso privilegiado à região, que Portugal deveria dar a eles, né, um suporte, protegê-los ali, dar a eles vantagens, né, na exploração de ouro, o que faz com que nós tenhamos, né, constantes atritos entre estes vicentistas ou paulistas, ou se você quiser chamar de bandeirantes, né, com os recém-chegados, né, que eram genericamente chamados pelos paulistas de emboabas. Era o termo utilizado para se referir aos forasteiros. Né? E, claro, as hostilidades vão acabar se somando, crescendo, e nós teremos uma guerra entre os paulistas e os emboabas entre 1707 e 1709. Né? Paulistas liderados por Borba Gato, que mais tarde seria, né, transformado em herói, né, pelaquela mitificação lá dos bandeirantes que a gente viu na aula 9, e os emboabas liderados por um migrante nordestino chamado Manuel Nunes Viana. Né? Então, durante 2 anos, você tem a tentativa dos paulistas de expulsar os emboabas e os emboabas de se fixar na região, e o resultado será Portugal, né, #chateada com a situação. Por quê? Ao invés dos caras fazerem a prospecção de ouro ali naquela área, eles ficavam se degladiando, ficavam brigando, né, entraram em choque aí, né, pela disputa ali
da área aurífera, né? Portugal, inconformado com essa situação, né, acaba se unindo a estes emboabas, né, atraindo os paulistas para uma emboscada, né, e acontecerá o chamado, né, Capão da Traição, né, o lugar lá onde os caras deveriam se encontrar, né? Portugal, aí, auxiliada pelos emboabas, irá massacrar os paulistas, né? Você terá uma chacina desses caras, os poucos que sobrevivem vão, né, vazar louco da região das Minas Gerais, né, indo para oeste, né? Esses caras aí, muitos deles vão acabar descobrindo novos veios de ouro na região de Mato Grosso, Goiás e fazendo a prospecção aurífera naquela região. O fato é que essa guerra dos emboabas, ela já está dentro aí de um contexto de revoltas nativistas e tudo mais que nós vamos ver logo adiante. Tá? Esmagada a guerra dos emboabas, há uma calmaria relativa ali na região por mais 11 anos, né? Nós teremos um grande levante lá em 1720, como nós veremos a seguir. Aqui alguns dados, olha só o crescimento, né, da população no Brasil entre os séculos 16 e 18. Aqui a região das Minas Gerais, né? Obviamente isso é um mapa com os nomes atuais das regiões, mas essa é, né, a área onde nós tínhamos, à época, a extração aurífera, né, no Brasil colônia. Como se dava a atividade mineradora? Observe que durante todo o século XVIII nós teremos uma produção aurífera bastante significativa, tendo o ápice dela na década de 1750. Né? Então, ao longo do século XVIII, o Brasil se transformou no maior produtor de ouro do mundo. Né? E havia duas formas de exploração de ouro no Brasil. Né? Lembrando, né, que a remessa de ouro chegado a Portugal, ou seja, a prospecção era maior, né, porque Portugal levava uma parcela considerável, mas não levava todo, né, o ouro do Brasil, absolutamente todo. Tá? Então, como é que se fazia a prospecção de ouro no Brasil? Você tinha duas formas aí, tá? A maioria dos que garimpavam no Brasil eram chamados de faiscadores. As faiscações, né? O faiscador estava em constante deslocamento pela região das Minas, eram os pequenos produtores, as pequenas unidades extratoras de ouro, né? Trabalhavam algumas pessoas, normalmente a família ali, né? O faiscador e seus filhos, ou a esposa, né? É muito comum trabalhar apenas o faiscador, raras, né, as exceções em que este terá um escravo, né? Era muito exceção isso acontecer. O faiscador normalmente era aquele cara munido de uma bateia e uma enxadinha e apenas isso, né? Eram os caras que se deslocavam para a região mineradora em busca da riqueza, né? As lavras eram as grandes unidades produtoras, né? Possuíam, às vezes, até algum equipamento especializado, mas as lavras eram trabalhadas por mão de obra escrava africana, como a gente pode notar aqui, né, nessas pinturas. Então, essa é uma tela, né, de Rugendras, né, a lavagem de ouro em Itacolumi, né, onde os escravos estão fazendo a prospecção de ouro aqui na barranca, na encosta de um rio, que a gente tem mais algumas imagens de lavras, né, os negros fazendo a lavagem do ouro. Então, as faiscações tinham, né, mão de obra escrava, lembrando que há um aumento exponencial da entrada de escravos africanos no Brasil. Século XVIII é o momento em que mais irá entrar escravos no Brasil em sua história, obviamente devido a essa economia aurífera, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Dos quase 5 milhões de escravos que entram no Brasil, quase a metade no século XVIII. É o momento em que você tem, né, uma entrada exponencial de escravos, porque há muita grana. Tá? Portugal, como nós veremos lá durante a época do Marquês de Pombal, também irá criar o distrito diamantino. Portugal vai monopolizar a extração de diamantes na região
das Minas Gerais, por isso cria, né, o Distrito Diamantino. Como Portugal conseguia controlar, né, os impostos, como Portugal cobrava os impostos? Então, dentro da lógica mercantilista, que lógica mercantilista? Pacto colonial. Né? Então, dentro dessa lógica do pacto colonial, o metal extraído na colônia deveria ser transferido o máximo possível para a metrópole. Né? Para tentar coibir as sonegações, né? Coibir o não pagamento, né? A burla da cobrança de impostos, Portugal, em 1720, criou a Casa de Fundição. Como o próprio nome diz, né, ela fundia o ouro. Portugal vai proibir, né, a circulação de ouro em pó dentro da região extratora, né, das Gerais ali, né, para exatamente ter um controle, o mínimo de controle sobre a extração de ouro. Então, sempre que você tinha, né, as pepitinhas de ouro, você deveria levar lá na casa de fundição e que Portugal derreteria, né, esse ouro, transformando em lingote com um carimbo da coroa portuguesa, numeração e tudo mais que você havia pago, né, o seu quinto, que era o principal imposto. Né? O quinto... Veja, no Brasil há um ditado muito comum, né? Vá para o quinto dos infernos. Não há um quinto no inferno, né? Há um quinto dos infernos, porque era assim que a população das Gerais se referia ao principal imposto, né? Quinto dos infernos, 20% sobre os metais encontrados, né, na região mineradora, né, o que, claro, deixava muita gente irritada, tentava-se sonegar de todas as formas possíveis. Né? A gente vai ver depois ali até a história do Santinho do Pauoco, né, para evitar quebras muito grandes aí na arrecadação por conta da sonegação. Portugal vai criar uma taxa adicional, a finta. A finta era um imposto complementar para suprir, né, as sonegações. Então, Portugal cobrava mais imposto por causa da sonegação, a galera sonegava impostos porque Portugal cobrava muitos impostos, né? Uma coisa, vai lá, né? Uma bola de neve aí dentro da colônia. Então, o que era a finta? Era a taxa para cada propriedade, né, pagar, né, um imposto complementar aí para, né, suprir o que era sonegado. Mais tarde, em 1735, Portugal vai criar a captação, um imposto cobrado sobre o número de escravos / empregados aí nas propriedades das Minas Gerais, o que levou a uma revolta, né, significativa por parte aí, né, de uma classe mais abastada da região das Minas Gerais, o que fez com que Portugal, né, retroagisse em 1750, abolindo tanto a finta quanto a captação, e no lugar impondo aí, né, uma cota fixa de 100 arrobas de ouro, né, que deveriam ir para Portugal. A medida da arroba ela vai variar de lugar para lugar, né, mas estima-se aí, neste momento, né, que em torno de 1.500 quilos de ouro deveriam chegar em Portugal, né, a partir de 1750. Por quê? Porque se não chegasse, né, se a arrecadação do quinto não atingisse esse peso, seria executada a derrama. O que é a derrama? É uma cobrança compulsória dos impostos atrasados à coroa até atingir as 100 arrobas. Né? Então, a derrama está em negrito, é importante, depois a gente vai falar dela, tanto, né, nas reformas pombalinas quanto na Inconfidência Mineira. Ela será um dos pontos, né, que vai desencadear aí uma revolta na região das Minas Gerais posteriormente, ok? Para controlar, né, essa cobrança de impostos aí, né, Portugal vai criar a Intendência das Minas Gerais desde 1702, lembre-se, né, muito rápido para a época, né, a descoberta dos primeiros veios aí acontece, né, no final do século XVII, em 1702, ou seja, no início do século XVIII já,
Portugal vai estabelecer a Intendência das Minas Gerais, um órgão criado para administrar a região das Minas. É importante você notar, era independente de qualquer autoridade colonial, então Portugal achava que, né, poderia haver interferência de uma elite colonial, né, na administração das Minas Gerais, então a intendência, né, prestava contas diretamente para Lisboa, né? Então essa intendência ela estava livre de qualquer influência, né? Pelo menos teoricamente livre de qualquer influência de autoridades coloniais, né? Tanto mais que na província das Minas Gerais você tinha o vice-rei, né, que respondia diretamente para Lisboa, né? Então, a ideia era fiscalizar a cobrança de impostos através da figura do contratador. O contratador era o cobrador de impostos, né? Ele deveria fazer isso com o máximo rigor, né? Para evitar, obviamente, né, as sonegações, que a gente vai frisar logo em seguida, elas eram, né, muito constantes, mesmo com as tentativas de Portugal de coibi-las. A intendência também demarcava as áreas auríferas ali para a posterior, né, a distribuição desses lotes. Como é que eu chamo lote naquela época? Eu chamo datas, tá? Então, se aparecer a palavra datas, é sinônimo de lote aurífero, né, de região demarcada para a procura de ouro, né? Essas datas, esses lotes eram entregues aos mineradores por meio de sorteio. Obviamente que a ideia de evitar a corrupção ela foi inócua nesse sentido, né? Porque esses lotes auríferos eles eram entregues por sorteio, mas dependendo de quem você, né, conhecesse, de quanto você dispensasse a essa pessoa, você poderia ser favorecido nesse sorteio de alguma forma, tá? Então, assim, ó, mesmo com o sistema fiscalizador português, a sonegação ela vinha em larga escala. Aqui a gente tem uma imagem, né, do que era o Santinho do Pauoco. As pessoas faziam lá um furo, né, dentro das imagens sacras para depositar ali, né, as pepitinhas de ouro ou diamantes, eventualmente, que encontrasse, para tentar suprimir, né, o pagamento de impostos, né? Portugal vai levar um tempo até descobrir essa prática aí na região das Minas, né? As próprias mulas, né? E o termo, né, faz referência aí ao tráfico internacional, ainda hoje ao contrabando internacional. As mulas também eram usadas para esconder, né, para sonegar aí alguma pepita ou algo assim, né? Muitos padres eram cooptados, né, para esconder dentro da batina aí as pepitas de ouro, porque os padres não eram revistados nas alfândegas, né, nas áreas de fiscalização por parte de Portugal, aí via contratadores, né? Quando Portugal cria as casas de fundição, né, poucos dias depois os caras já tinham feito uma cópia, né, desse carimbo aqui, e tinha gente que fazia a fundição do ouro por 10%. Ao invés de 20 lá, como Portugal cobrava. Então, veja, a sonegação ela ocorria em larga escala aí na região das Minas, mesmo Portugal tentando coibir, né, essa prática. O impacto social e econômico ele foi tremendo por causa das Minas Gerais. Uma das coisas mais importantes que vão ocorrer nesse contexto, gente, é a formação de um mercado consumidor interno. O que é esse mercado consumidor interno? Até então, Portugal se preocupava única e somente com a exportação. Tá? Você tinha um foco de colonização ali em São Vicente, você tinha o grande foco de colonização lá no Nordeste açucareiro, você tinha um foco de colonização no Norte, um no Sul, tá? Mas não havia nenhuma pequena integração entre as regiões. Tá? Você não tinha um mercado interno aí significativo, por exemplo, de uma região vender em quantidade significativa para outra. Até havia, por parte de São Vicente, a venda, né, de alguns insumos para a região açucareira, mas ainda assim era muito incipiente.
Com o surgimento da região mineradora, a galera indo lá para a região das minas para fazer a prospecção de ouro e não para fazer agricultura ou pecuária, vai fomentar, principalmente na região nordeste e sul do Brasil, né, a criação de gado, o desenvolvimento, né, da produção de charque no Rio Grande do Sul, da carne de sol lá no Nordeste, e também vai criar estradas ligando o litoral ao interior. Por quê? Porque precisava escoar a produção aurífera, né? Por exemplo, você vai ter estradas ligando a região das Minas, né? Lembrando que Minas não tem praia, então, né, a região interior aí de Minas, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, com o litoral, óbvio que era para escoar a produção aurífera, né? Os poucos investimentos, como a gente falou anteriormente, vão atrair um contingente enorme de homens livres, né? Comerciantes, tropeiros, membros do clero, artesãos especializados, profissionais liberais, funcionários públicos da coroa, né? Soldados e assim por diante. A gente pode ver aqui nessa organização social na região mineradora, né? Obviamente que é para destacar a quantidade de classe média, não quer dizer que era essa proporcionalidade, mas para destacar a quantidade de pessoas livres que chegam. Veja, se o século XVIII é o momento em que mais entrará escravos no Brasil em sua história, em contrapartida, o índice de escravos em relação aos homens livres diminuiu. Né? Por quê? Porque se a gente pega o Nordeste açucareiro, né, você tinha uma classe intermediária quase que inexistente. A ampla maioria era formada por escravos. Então, embora o índice de escravos tenha aumentado, né, exponencialmente no século XVIII, a relação de escravos para homens livres vai diminuir por conta, né, daquela diáspora, né, reinol, aquela, né, quantidade enorme de pessoas que vêm para o Brasil em busca, né, de uma vida melhor por conta da corrida do ouro e que vão inchar, ou vão, né, propiciar um crescimento da classe intermediária, né, dos homens livres aí. O incremento dessa classe intermediária, né, vai gerar, inclusive, uma pequena mobilidade social, né? Vai lá, um faiscador encontrando uma pepita de ouro muito grande ou quantidades grandes de ouro poderia se transformar em um grande minerador. Né? Talvez o exemplo mais característico, né, dessa possibilidade de ascensão social na região mineradora seja de uma ex-escrava chamada Chica da Silva, que de escrava passou a ser uma senhora de escravas, né? Ela era casada não legalmente, porque isso não ocorria, não podia ocorrer legalmente, tá? Mas ela tinha uma união estável aí com um homem muito rico da região das Minas, que deixará ela, né, a sua fortuna, e aí de escrava ela passará a ser uma senhora de escravos. Tá? Também temos aí o desenvolvimento de algumas cidades, a urbanização da região mineradora, exemplos, né, de Vila Rica, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo e assim por diante. Né? E também em 1763 a transferência da capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, exatamente para ficar mais próximo à região, né, extratora de ouro. Essa mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi dado a proximidade da área de extração de ouro. Né? É o motivo principal dessa mudança. Né? A gente vai falar lá na aula 14, um recorte pedagógico meramente, né? Das reformas pombalinas que também vão impactar social e economicamente no Brasil, mas falarei posteriormente delas na aula 14, aí a gente amarra com este ponto da aula 11, ok? Também temos como fruto, né, dessa mineração aí na região, né, das Gerais, né, além da urbanização, a circulação de riqueza, o surgimento de uma camada social intermediária nas Minas Gerais, acabou gerando aí, né, uma situação nova, né, uma nova realidade. Nós temos aí o surgimento, né, e até o impulso aí em termos de produção cultural, artística, né, o arcadismo mineiro, que obviamente vocês vão referenciar, né, lá
nas aulas de literatura, aqui nós só vamos citar, né? Poetas como Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga. Esses caras são mais importantes do ponto de vista político para a história do que necessariamente, né, do ponto de vista literário. Por quê? Porque você verá esses nomes aí lá na Inconfidência Mineira, né, nas aulas subsequentes. Dentro do barroco mineiro, observe, arcadismo mineiro, barroco mineiro, porque eles vão se desenvolver na região das Minas Gerais, né? O barroco ele vai se aplicar sobretudo na arquitetura, as artes plásticas, mas também a gente poderia referenciar a música, a gente poderia referenciar a poesia, né? Lembre-se de Gregório de Matos, entre outros artistas que vão, né, pegar esse veio barroco aí na região das Minas Gerais, né? Então, as esculturas, né, os principais segmentos aí, imagens sacras, né, caracterizados aí por formas sinuosas, expressivas, muitos detalhes, movimento, né, por vezes assimétricas e muito adornadas por ouro, né, os dois principais artistas aí, né, o pintor Manuel da Costa Taide e o escultor, né, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como o Aleijadinho, aqui uma das obras, né, do Aleijadinho. Aqui uma igreja, né, em estilo barroco na região das Minas, aqui a gente tem outra, né, ali ao fundo também. Notem um adorno muito grande por parte, né, do interior, muito ouro, né, muito detalhe nessas obras do chamado barroco mineiro. Tá? Em termos externos, em Portugal, nós também teremos um impacto muito grande por parte, né, dessa mineração. Tá? Com a descoberta de ouro, Portugal superou uma crise enorme aí dos séculos XVI e XVII, nós falamos já da decadência portuguesa, né, nas aulas anteriores, e aí o século XVIII é o momento que Portugal está por cima da carne seca em termos, né, de entrar riquezas, tanto mais que Dom João V, né, conhecido como o Rei Sol, né, ele será o grande promotor aí da construção do convento de Mafra, entre outras obras. Né, mas esse é o Versalhes português, né, e que, se você tiver interesse, José Saramago, veja esse título, né, José Saramago escreveu o Memorial do Convento para contar, né, essa louca história e muito pirada história de Portugal nesse período, né, que envolve aí a construção do convento de Mafra. Então fica a dica de leitura aí, né, o Memorial do Convento, uma das grandes obras aí do José Saramago, que vai abordar, né, esse período histórico aí de Portugal. Em meio ao enriquecimento de Portugal, nós teremos uma aliança econômica entre Portugal e Inglaterra. Portugal e Inglaterra já tinham um contato político, né, uma aliança política desde a Idade Média, né, mas o Tratado de Methuen, e que você vai destacar porque é extremamente importante, o Tratado de Methuen vai subordinar a economia portuguesa à economia inglesa, vai prostrar Portugal ante a Inglaterra, né? Vai prejudicar enormemente um desenvolvimento português. Por quê? O Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, tá? Ele vai dizer basicamente que Portugal poderia vender vinho na Inglaterra e em qualquer colônia, qualquer possessão inglesa. Panos diz que a Inglaterra pode vender tecido em Portugal e qualquer possessão portuguesa. Lembrando que a produção têxtil lá na Inglaterra, ela é histórica, né? Lembre-se dos enclosures lá, eles são constituídos para criar ovelha, porque eles queriam a lã para a indústria têxtil, né? Então, a fabricação têxtil na Inglaterra, ela existe há bastante tempo e terá um impulso ainda maior agora por causa do Tratado de Methuen,
Tá? Em Portugal, ao contrário, o estímulo será a produção agrícola. Veja, século XVIII é o momento em que as nações começam a desenvolver a indústria, tanto mais que nós veremos uma revolução nela ao final do século XVIII, a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, no setor têxtil, tem a ver, né, não é só, mas tem a ver, né, com o Tratado de Methuen. Por quê? Porque Portugal, gente, como estava ganhando muita grana, como estava entrando muito ouro em Portugal, Portugal não vai se preocupar, né, em investir esses dividendos no incremento, né, de sua indústria ou algo que o valha. Né? É como pensar em viver a vida inteira de mesada, né? Só que uma hora o seu progenitor ele morre. O que você vai fazer? Foi mais ou menos o que aconteceu. Em um dado momento, chegou o fim, né, as reservas de ouro no Brasil e Portugal não havia se modernizado. Então, né, houve um desmantelamento do setor têxtil em Portugal. Por quê? Porque Portugal não precisava, naquele momento, se preocupar com dinheiro. Né? Isso faz com que, né, Portugal consuma praticamente tudo que precisava em termos, né, manufaturados aí da Inglaterra. Basicamente, o ouro que a gente viu entrar lá em Portugal, né, ele passava por Portugal e acabava, né, nos cofres da rainha lá na Inglaterra, né, porque a Inglaterra foi oportunista, pragmática, ela estava querendo vender. Portugal, e aí o Saramago aqui nos dará, né, umas colheres de chá sobre isso. Portugal estava ostentando neste contexto. Tá? Por hora, paramos nesta parte. Tá? A segunda parte do vídeo, na semana que vem, vamos falar sobre as revoltas nativistas, tá? Sobre as reformas pombalinas e, claro, tá? As revoltas emancipacionistas que vão acontecer, né, no bojo aí, né, da produção aurífera na região das Minas e também no empobrecimento do Nordeste. Né? Falaremos da conjuração baiana lá em Salvador, né, e antes ainda, né, da Inconfidência Mineira aí, que acontecerá, como o próprio nome sugere, na região das Minas. Então, beijo, nos vemos na próxima aula.